Deixa eu botar na tela aqui o nosso campinho tático. Primeiro eu vou botar até como o Vasco vinha jogando anteriormente. A gente já explicou aqui algumas vezes, mas como eu sei que a audiência é rotativa, pronto, tá aqui na tela. Nosso campinho. O que o Vasco fez com o Paiva, né? Basicamente, todo o período do Paiva. No período que deu certo e no período que deu errado. Vale isso lembrar, né? Porque a galera sempre fica nessa. Eu sempre debato isso aqui. O pessoal, não, mas tem um esquema certo. Qual é o melhor esquema? Eu sempre falo, cara, um esquema que funciona no jogo não necessariamente vai funcionar no outro, porque o adversário é diferente. Às vezes o desempenho de um dos jogadores que é fundamental ali não é tão bom, você perde uma peça, enfim. Então não existe um esquema ideal. Tem o que foi o ideal para hoje e amanhã talvez não vá ser. Até porque vai ficando batido, né? Os adversários vão estudando e você vai tendo que buscar novas opções de jogo. Então o Vasco do Paiva, o que deu certo, o que teve sequência invicta e o que teve sequência sem vitórias, partia de uma mesma estrutura, que era uma estrutura de 4-2-3-1, né? Uma linha de 4 aqui defensiva. Não vou citar os nomes aqui, porque a gente está falando de um Vasco antigo que teve várias escalações, né? Uma dupla de volantes por aqui, normalmente Hugo Moura e Matheus Cocão, um 10 centralizado, Paia Coutinho, Verrete mais à frente e 2 pontas. Foi era David Adson machucaram, e aí ficou rodando ali Ryan, Rossi chegou até uma oportunidade, Maxime Domingues, Jean Davi, Emerson Rodrigues, enfim. O Vasco não achou esses pontas. O que o Felipe fez para o jogo de hoje? Que é a principal parada. Então, assim, aqui você tinha uma questão que nenhum desses jogadores de beirada, primeiro, vem conseguindo ser efetivos. Então, o Vasco tem uma deficiência, a gente fala isso há muito tempo. Acho que a galera que acompanha o canal aqui há anos, não precisa nem ser meses, não, tipo, pode ser há anos, sabe há quanto tempo que a gente fala sobre a dificuldade que o Vasco tem de ir no mercado e encontrar pontas que cheguem e resolvam. E olha que o Vasco gastou dinheiro. Então, o Vasco tem sempre uma deficiência nesse setor. E, cara, qual é a importância disso? Quando você joga num 4-2-3-1, a tua construção está nesses 3 caras aqui. Você tem 2 para construir pelo lado e 1 por dentro. E, normalmente, esses jogadores se aproximando, né? Numa ideia de jogo coletivo, a participação é desses jogadores, com o lateral se aproximando, etc. Como esses jogadores normalmente não têm uma qualidade tão grande, o Vasco sofria com isso. Tanto que o jogo só fluía quando o Coutinho ou o Payet realmente encontrava uma bola ali, conseguia construir alguma coisa. Fora isso, era cruzamento para o Verrete. O que o Felipe fez hoje? O Felipe saca esses 2 pontas. Foi mais ou menos o que ele fez, inclusive, no jogo passado, tá? Que deu certo com o Alex Teixeira e o Maxime Domingues jogando. Eu falei sobre isso aqui, mas era uma estrutura num 3-3-3-1. A gente já falou isso aqui no jogo passado, no segundo tempo da partida, né? Ele saca esses 2 pontas, ele entra com mais um 10, vou botar entre aspas aqui, mas só para mostrar a característica do jogador, tá? Vou dobrar esse 10, seria o Alex Teixeira e Felipe Coutinho, que tem características diferentes. Alex Teixeira mais característica de segundo atacante, de condução de bola, o Coutinho mais um cara do passe, e hoje brilhou exatamente nisso, né? Uma cavadinha e um gol pisando dentro da área. E aí, para dar essa sustentação para esses 2 jogadores, já que ele trouxe o jogo um pouco mais por dentro e tirou do lado do campo, ele faz isso aqui, ó. Ele adianta os seus 2 volantes e entra com mais um 5. Então ele entra, na verdade, com um primeiro volante, que é o Jair, sobe aqueles 2 volantes que antes ficavam um pouco mais, a gente começou a ver o Matheus Cocão pelo lado esquerdo, o Hugo Moura um pouquinho mais pelo lado direito, e a liberdade para esses 2 jogadores aqui, Coutinho e Alex Teixeira, trocaram de posição, jogaram um pouquinho um na direita e outro na esquerda, se aproximaram, quando um puxava um pouquinho mais para o lado, o outro vinha um pouquinho mais por dentro. Parceria mesmo, a gente fala muito aqui de movimentação, né? De um jogo de mais aproximação. Então, aquele jogo que muitas vezes era aqui, ó, um aberto em cada lado, muito distante, começou a acontecer de uma maneira com um pouquinho mais de apoio. Então, você passou a ter, em muitos momentos, uma estrutura com 4 jogadores aqui para você construir uma tabela. Matheus Cocão, Piton, Felipe Coutinho e Alex Teixeira. Né? Então, você tinha essas aproximações muito mais definidas. E aí, o Vasco começou a jogar, passou a jogar um pouco mais entre as linhas. Você imagina, uma linha defensiva aqui onde está o Verrete, e esses jogadores não afundam tanto, ao ponto de serem marcados pelos zagueiros, e também não descem tanto ao ponto de serem marcados pelo meio. Então, o meio de campo do Atlético tinha que se preocupar com o Jair
Hugo Moura e Matheus Cocão. E aí você conseguia dar uma liberdade para a flutuação de Alex Teixeira e Felipe Coutinho por aqui, enquanto o Verratti segurava a marcação dos zagueiros por aqui. Então obrigava o Atlético a muitas vezes dar uns saltos de marcação que ia gerando espaço. E o Vasco conseguiu jogar entre as linhas. No primeiro tempo faltou ao Vasco ser um pouquinho mais incisivo. Né? A gente até viu o Coutinho buscar um chute de fora da área, o Alex Teixeira buscar um chute de fora da área, mas não conseguia infiltração. Como é que o Vasco conseguiu furar um pouco mais essa defesa do Atlético Mineiro? Curiosamente, exatamente com a subida desses volantes. O que o Vasco fazia quando o Vasco estava sem a bola? Quando estava subindo aqui, ó, que eu falei, a árvore de Natal. Né? Seria o Verratti seria a estrelinha aqui, a ponta da árvore. E aí você tem aqui Coutinho e Alex Teixeira, a trinca de volante e esse quarteto defensivo. Quando o Vasco ia marcar no bloco mais alto, o Vasco fazia isso aqui, ó. O Vasco marcava, na verdade, num 4-1-4-1. Matheus Cocão e Hugo Moura subiam um pouco mais abertos. O Jair fazia uma cobertura um pouco mais central. A gente viu o Jair hoje fez uma partidaça do Jair. Era quase que um líbero no meio de campo, né? Era uma sobra ali do meio de campo. Então o Atlético, quando tentava sair jogando, quando tentava furar essa primeira linha de 4 de marcação do Vasco, o Jair era o cara que vinha e fazia a cobertura. Constantemente o Jair conseguia fazer uma interceptação, conseguia recuperar uma bola aqui e manter o Vasco dentro do campo de ataque. E como que sai o primeiro gol do Vasco? Exatamente uma roubada de bola do Hugo Moura aqui pelo lado direito. Ele rouba a bola cai nos pés do Coutinho. Olha aqui, olha a estrutura como é que tá. O Hugo Moura rouba a bola vem aqui para o Coutinho. Opa! A bola vem para o Coutinho dá uma cavadinha para o Verratti. O segundo gol é uma roubada de bola do Matheus Cocão pelo lado esquerdo. Só que ao invés da bola ir para Alex Teixeira, vem para o Piton fazer o cruzamento para o Felipe Coutinho agredir o espaço vindo por trás. Então, funcionou muito bem o que o Felipe pensou. A estratégia montada e foi muito bem executada. Então, mais uma vez, como a gente falava antes, a questão não é só o esquema tático. O esquema tático é o que você escolhe para executar o que foi planejado, que pode dar certo ou não. Mas o Vasco, por exemplo, foi muito bem no 4-1-4-1, se defendendo no bloco mais alto. Quando vinha marcar no bloco médio, era uma estrutura, aí sim, num 4-3-3, tão criticado pela galera. A diferença é que o pessoal chamava de 4-3-3 era, na verdade, um 4-2-3-1, que só deixava 2 volantes aqui. E aí, quando você não tinha recomposição dos pontas, você não completava a linha de 4 para formar um 4-4-2. Hoje, por exemplo, o Vasco, quando estava numa marcação num bloco médio, a estrutura era mais ou menos essa aqui. Eu até printei aqui, eu vou botar na tela aqui depois. Mas a estrutura era muito mais próxima de um 4-3-3 do que de um 4-2-3-1. Porque o Coutinho não jogou o tempo todo centralizado. Ele flutuava. Era ele e Alex Teixeira por aqui, ó. Era esse 4-3-2-1, muito mais definido, que acabava sem a bola em alguns momentos virando um 4-3-3. Mas a ideia mesmo era que se tornasse esse 4-1-4-1 e funcionou muito bem em muitos momentos essa estrutura com Hugo Moura e Matheus Cocão, fechando um pouco mais o corredor lateral, deixando o Alex Teixeira e o Coutinho mais por dentro, né? E o Jair tendo uma sobra aqui por trás dos dois. Cara, gostei muito da atuação do Vasco. Muita coisa.